Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Vibe Mundial, também dos estúdios do CDH. Toda sexta-feira às 18h30 temos o Filosofia para Todos aqui para vocês. Hoje eu queria começar o programa, antes de dar um recadinho, fazendo uma pergunta para você. E se você fosse considerada a pessoa mais perversa do mundo, ou a pessoa mais maléfica, satânica do mundo, como é que você lidaria com isso? Será que, se essa fama fosse justificada ou não, você lidaria bem com isso? Bom, antes eu queria dar dois recados rápidos. O primeiro, temos duas viagens agora em 2025 pelo CDH, Egito em maio. Seu sonho é conhecer o Egito. Então aproveita essa oportunidade para ir em maio com a gente, para conhecer o país dos faraós, das múmias, das pirâmides, das tumbas e também das belezas naturais. Para quem for com a gente para o Egito agora em maio, vai entender o que eu estou falando com relação a belezas naturais. Não só por causa do cruzeiro no Nilo, mas também pelo resort em Sharm el-Sheikh, onde tem o melhor ponto de mergulho do mundo, um mar limpo com barreiras de corais, onde a gente vai fazer um passeio de barco incrível e para quem quiser mergulhar vai poder mergulhar, ou até se você não é dos que gostam de mergulhar de cilindro, dá para também descer do barco de snorkel e a vista é incrível. É tão limpa a água, é tão incrível que a visibilidade dela é inacreditável. E a outra viagem que vai acontecer em setembro de 2025, que nós vamos para o Peru. Sim, o país onde tem Machu Picchu, onde tem a culinária famosa, mas também onde tem as pirâmides no norte do Peru, as famosas Huacas, que são as pirâmides que a gente vai visitar, conhecer esse lugar incrível, que não é muito visitado por turistas, mas que é um lugar onde tem construções pré-incas, ou seja, mais antigas que os incas, incríveis e inacreditáveis, beleza? Convite feito para você, Egito em maio, Peru em setembro. Bom, vamos lá. E se você fosse considerado ou considerada a pessoa mais maléfica do mundo? Pois é, teve uma pessoa que ganhou esse título e que esse título depois ele foi crescendo de tamanho e crescendo também a lenda em torno dessa pessoa. Essa pessoa se chamava Edward Alexander Crowley. Talvez você já tenha ouvido falar desse sobrenome, Crowley. Bom, esse cara que depois vai assumir o nome de Aleister Crowley, ele vai assumir esse nome porque ele não gostava muito do Edward, do Alexander, ele queria uma coisa mais celta, mais gaélica, e aí ele escolheu o Aleister para ser o primeiro nome dele. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1947. O nosso querido Aleister Crowley nasceu numa família católica, cristã, daquelas bem fanáticas assim. O pai e a mãe dele faziam parte de uma, vamos dizer assim, de uma parte da igreja, uma ordem da igreja, alguma coisa assim, chamada de Irmãs de Plymouth. Plymouth é uma cidade que fica ali na região de Devon, na Inglaterra, uma cidade portuária, famosa pelo seu porto, inclusive. Então, essa sociedade de cristãos que obrigavam o Aleister Crowley a ler todos os dias um capítulo da Bíblia. Sim, ele tinha que ler todos os dias um capítulo da Bíblia. E ele tinha que decorar esse capítulo, porque o pai dele era um dono de cervejaria, mas ao mesmo tempo era quase que um pastor, vivia pregando a religião cristã. E o Aleister, uma hora, ele começou a cansar dessa história, tinha uma vida luxuosa, né, porque o pai dele era dono dessa cervejaria, e aí ele vai e resolve fazer faculdade, resolve cursar filosofia, olha aí a filosofia aparecendo, mas ele acabou não gostando e foi estudar literatura inglesa. Bom, nessa época, ele começa a criticar muito esse dogma da religião cristã. Ele sempre teve críticas com relação a isso, mas foi bem na época da universidade que ele começou a criticar demais, ter críticas mais severas
achando inclusive que o comportamento da maioria dos cristãos era muito hipócrita e ele começou a criticar essas atitudes cristãs. Bom, com o tempo, o nosso personagem de hoje, ele passa a estudar uma série de coisas diferentes. Ele era um cara que não fazia uma coisa só, né? Ele jogava xadrez, era conhecido por ser um jogador profissional de xadrez, ele era alpinista, ele era pintor, era poeta, depois se tornou um grande escritor ocultista. Então um cara que teve uma vida ali dedicada a uma série de coisas diferentes, né? Escalou montanhas super importantes, enfim. Nosso Aleister Crowley era uma pessoa que vivia fazendo muitas coisas diferentes. E aí ele começou a ter contato com culturas diferentes, até que em um momento, quando ele estava no Cairo, no Egito, ele passou ali por alguns rituais, e num desses rituais, ele, vamos dizer assim, ele recebeu uma canalização de uma deidade, ou, segundo ele, o próprio deus Horus falando com ele, e depois ele batizou essa deidade de Aiwas. Então, essa deidade teria, essa entidade, essa supraconsciência, isso até hoje vamos dizer, é uma polêmica no meio. Enfim, essa supraconsciência ditou para ele um livro, o livro da lei, e dali nasceu uma nova religião, vamos dizer assim. Então ele se considerava um profeta da nova religião, essa nova religião que trazia um novo Aion, ou seja, uma nova era, e que seria uma era de uma religião que não era dogmática, de uma religião que queria libertar as pessoas do pensamento dogmático, de que ele queria trazer para as pessoas a ideia de que elas poderiam viver o amor livre, que elas poderiam buscar uma vida mais elevada por uma liberdade, pelo uso até de substâncias como drogas. Isso tudo fez com que, para uma sociedade vitoriana da época, como era a sociedade inglesa, isso veio e chocou todo mundo. Porque imagina um cara que veio de uma família de fanáticos religiosos e que ele vai lá e aprende coisas do misticismo, traz uma ideia de revolução sexual, traz técnicas do Oriente, como o Tantra, traz um vestuário diferente para as práticas ocultistas e mágicas, fala do yoga, critica as celebridades, mas ao mesmo tempo se coloca numa posição de uma autoconfiança de uma celebridade, assume uma imagem pública polêmica, desafiava os preconceitos da sociedade. Tudo isso esse cara fez numa época em que a sociedade era muito conservadora. Só o fato dele se relacionar com homens e mulheres já era, na época, alguém que era quebrava muito padrões. Então ele começou a ser considerado uma pessoa perigosa pela sociedade britânica da época. Ele não era ainda alguém extremamente conhecido, como ele vai ficar depois da década de 60, ou seja, depois da morte dele, quando ele vai ser estampado na capa do Sgt. Pepper's dos Beatles. E não só isso, ele vai acabar influenciando David Bowie, vai acabar influenciando Bruce Dickinson, a gente vai ter uma música de Ozzy Osbourne que vai falar dele, e vai influenciar principalmente o Led Zeppelin. Então, toda a parte da música acaba sendo influenciada por ele, mas não só a música. Outras culturas vão ser influenciadas por ele, como a cultura das histórias em quadrinhos, autores como Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman, vão acabar se influenciando por essa imagem do Aleister Crowley. Então esse cara, ele que viveu ali até 1947, quando chegou ali na década de 60, a cultura pop explodiu, o New Age explodiu e o nome dele voltou a aparecer demais, e não só vai voltar a aparecer fora do país, como vai também influenciar aqui no país o Paulo Coelho, o Raul Seixas, que vão adaptar a ideia da Telema, que é essa doutrina que ele recebe,
para a sociedade alternativa, para a música da sociedade alternativa. Quando a gente ouve aquela frase, faze o que tu queres, há de ser o todo da lei, aquela frase ela vem dessa telema, ela vem dessa doutrina do Aleister Crowley de fazer o que você quiser, há de ser o todo da lei. Inclusive, aqui cabe um parênteses. Tem um biógrafo do Aleister Crowley que ele diz que quando o Aleister Crowley ele diz essa frase, ele diz dentro de um contexto religioso ali da tradição dele, e mais ou menos o que ele fala é que ele queria levar a humanidade a novos patamares de consciência e parir uma nova religião para que as próximas eras pudessem trazer para a humanidade uma libertação para que o que cada ser humano desejasse fosse obtido. E aí ele fala, né, o faz o que tu queres, há de ser todo da lei, é o princípio central da Telema, que é essa filosofia que ele traz. Mas ele fala, esse biógrafo fala que ele percebeu em determinado momento da vida dele, um pouco antes dele morrer, que as pessoas tinham entendido mal isso. Que as pessoas pensaram que qualquer tipo de comportamento era permissível, como se fosse uma licença para um hedonismo cruel, para uma crueldade, para o mal. E o que ele queria dizer era muito mais profundo do que isso. Ele queria que as pessoas entrassem em contato com a sua verdadeira vontade, e aí a partir da sua verdadeira vontade, eles pudessem saber exatamente quem eles eram, nós, no caso, e o que nós queríamos. Então ele foi uma pessoa que foi talvez mal compreendida também dentro do que ele propunha ali na obra dele. E aí isso fez com que ele acabasse sendo considerado pelas pessoas como uma pessoa perversa, porque ele falava que todo mundo podia fazer o que queria, só que não era bem isso, né, o que a doutrina dele falava. E aí na década de 30, principalmente, talvez uma das grandes, os grandes símbolos da cultura britânica, os tabloides ingleses, que adoram fazer as fofocas das celebridades, principalmente da família real, nos anos 30 começaram a publicar coisas sobre os escândalos que acabaram transformando ele numa celebridade ali nos anos 30, mas mais ali na Inglaterra. Que escândalos eram esses? Coisas que talvez hoje não sejam tão escandalosas assim, mas que para aquela época eram muitas, como por exemplo a bissexualidade. O Crowley ele defendia um amor livre, ele defendia que o sexo era livre, que não importava para ele se fosse feito com homens ou mulheres, desde que tivesse ali, né, uma utilidade ou um envolvimento, algo que fosse além, mas que também não tivesse mais uma repressão do sexo. Coisa que talvez hoje a gente não viva mais como na época vitoriana. Hoje a gente experimenta uma repressão menor sexual do que experimentava antigamente. Ele falava também do uso de substâncias, de droga, por exemplo, para entrar em estados alterados de consciência. Bom, se a gente olhar muito do que é feito principalmente hoje aqui no Brasil, não é muito diferente do que ele pregava. Hoje tem uma galera fazendo uso de substâncias para entrar em estado alterado de consciência. A gente tem os estudos famosos do Timothy Leary baseados no LSD, e a gente tem hoje em dia uma galera usando rapé, usando cacau, usando ayahuasca, como formas de jogar para dentro ali um psicotrópico ou uma substância que causa um estado alterado de consciência para que consiga ter uma experiência mística. Então, talvez hoje a gente esteja vivendo aquilo que ele falou há 100 e poucos anos atrás, ou há 100 anos atrás, que ele falava para a gente viver em termos de espiritualidade, em termos místicos, e que na época era de um escândalo. E aí não à toa que ele foi chamado de a besta. Por que ele foi chamado de a besta? A mãe dele chamava ele de besta quando ele era criança, no sentido de que ele era crítico à Bíblia, então ele deveria ser a besta, e ele acabou gostando disso, ele acabou adotando para ele esse nome de a grande besta. Tanto é que o nome, né, um dos nomes que ele assume mágico, um dos motos mágicos que ele assume é o To Megatherium, que seria a grande besta. Então ele começa a assumir para ele esses apelidos de grande besta, de alguém que, como é que eu vou dizer, que seria
o profeta do Apocalipse. E aí, erroneamente, ele acabou sendo associado por algumas pessoas ao satanismo, ao luciferianismo, quando não era isso que ele estava pregando. Existem coisas ali da libertação, da liberdade, do se libertar de dogmas, que a gente encontra em doutrinas como, por exemplo, o luciferianismo ou satanismo, mas não era bem isso que ele estava propondo. Então, a gente tem alguém que foi sendo popularizado por causa dessas ideias na época. Claro que essas ideias levaram a outras coisas também que fizeram com que ele se tornasse famoso. Ele acabou conhecendo o Fernando Pessoa, ali por volta, se eu não me engano, de 1929. O Fernando Pessoa faz uma correção da carta natal, do mapa astral de nascimento do Aleister Crowley. Ele se impressiona com isso e ele aparece lá em Lisboa, ali no início dos anos 30, para conhecer o Fernando Pessoa, que tinha 40 anos de idade ali na época, e aí os dois se encontraram, né? Então, o Fernando Pessoa já era um poeta, escritor, o Aleister Crowley também escritor, alpinista, enxadrista, pintor, ocultista. O Fernando com 40 anos, o Aleister Crowley já tinha aí quase que já estava na casa dos seus 50 anos, e aí ele já tinha essa fama de homem mais malvado do mundo, mas ele vai encontrar o Fernando Pessoa, e aí eles combinam uma coisa que vai virar notícia em Portugal nessa época, que é uma simulação de um suicídio do Aleister Crowley. Ele foi ali para uma região que chama Boca do Inferno, que fica ali na região de Cascais, em Portugal, que fica ali na beira do mar, na beira da praia, e aí ele vai lá e finge que se suicida. E aí ele some. E o Fernando Pessoa, ele cria essa narrativa junto com ele, e ele acaba construindo essa narrativa que ele se suicidou. E depois ele aparece de novo, né? E que causa, olha, tá vendo? Ele é a besta, ele é o monstro, aí ele acaba, aí essas coisas começam a ganhar mais vulto ainda. O Crowley morre na pobreza, ele consegue gastar toda a herança que ele tinha recebido do pai, né? Que era podre de rico, mas ele deixa um legado que vai ficar para várias ordens iniciáticas. Porém, nem todos os legados dele foram legados bacanas. Por exemplo, na cidade de Kidwell, acho que é assim que fala, Kidwell, no país de Gales, aconteceu de aparecer um grupo que se considerava uma seita satânica, que praticava crimes contra crianças, inclusive crimes sexuais contra crianças, e aí tinha um cara chamado Colin Batley, que usava dessas ideias do Crowley, principalmente da Telemann, para criar uma seita satânica de sexo, e onde inúmeras crianças foram abusadas e foram usadas dentro dessa seita. Porque esse cara interpretou o "faz o que tu queres, há de ser o todo da lei" de maneira extrema, de maneira cruel, de maneira desumana, de maneira criminosa. E no início, esse cara conseguiu atrair uma galera para essa seita. Os próprios pais e mães começaram a colocar as crianças dentro da seita para serem abusadas, e também começaram a assediar crianças da cidade. É uma cidade pequenininha, é uma cidade que ela ficou até famosa por isso, infelizmente, e foi em 2011, né, que finalmente isso veio à tona. Mas a cidade tinha ficado famosa antigamente porque ela tem um castelo que foi usado naquele filme do Monty Python e o Cálice Sagrado. É o castelo que aparece logo no começo do filme. E aí a cidade era famosa por isso, passa a ser famosa por uma coisa muito pior. Então, em 2011, quando essas práticas foram descobertas, algumas crianças e jovens conseguiram escapar do esquema e começaram a denunciar todo mundo. O Batley foi preso, julgado, considerado culpado por 35 acusações, incluindo estupro, estímulo à prostituição, pedofilia, e algumas pessoas que eram da seita junto com ele também foram presas por causa disso. Né? Uma das crianças que ficou famosa, chamava Annabelle Forrest, ela
ela foi abusada dos 11 aos 18 anos. E foi a mãe que levou ela para isso. Olha que coisa louca, né? Ela conta, isso depois virou um livro que ela escreveu, e ela conta, olha que absurdo, 1.800 homens abusaram dela. É impensável. Ela publicou um livro chamado The Devil on the Doorstep, My Escape from the Satanic Sex Cult. Então, a gente vê que mesmo quando a gente tem alguém, que no caso dele tinha essa índole polêmica, que talvez para a época fosse considerado uma abominação, a besta, o diabo, mas vê que hoje em dia, na prática da espiritualidade, muitas vezes as pessoas são bissexuais ou elas usam substâncias para chegar em estados alterados de consciência, a gente vê que não é bem isso que é o problema. Talvez o problema foi ter sido mal interpretado, talvez o problema foi ter sido exagerado em alguns comportamentos, isso acabou alimentando coisas futuras, mas nada disso justifica esse tipo de comportamento como que aconteceu no País de Gales. O que o cara queria, talvez o que seja importante a gente pegar de cerne disso, e talvez esquecer um pouco a vida dele agora, é tentar entender que ele queria, de alguma forma, libertar as pessoas de uma opressão religiosa como ele tinha sofrido na infância dele. Ele queria propor que a sociedade podia ser mais livre, que a sociedade podia ser menos dogmática no sentido religioso e que chegar no divino não é um caminho árduo de tortura, de autoflagelação. Seria um caminho de liberdade, de poder escolher aquilo que você quer para você e para você ser quem você é, independente de uma religião dizer o que você pode fazer ou não, com quem você pode se relacionar, por quem você pode sentir atração sexual, por exemplo. Então acho que ele queria muito quebrar isso numa época em que isso era o status quo. E claro que aí você vai ter a imprensa, né, que vai aumentar absurdamente as coisas que ele fazia, e ao mesmo tempo você tem a própria vida dele mostrando também que ele gostava de uma polêmica, forjar um suicídio aqui, falar sobre a bissexualidade dele abertamente numa sociedade que considerava isso crime. Vamos lembrar que até 1954 a homossexualidade era crime na Inglaterra. Olha só, gente, na Inglaterra, até 1954, era considerado crime. E para a galera que não entende o que é uma bissexualidade, achava que ele era homossexual, que ele se relacionava com homens. Só que ele se relacionava com mulheres também. Inclusive, ele foi casado. Inclusive, quando ele recebe a Telema no Cairo, ele está ali com a mulher que seria a esposa dele. Bom, a gente já viu que é um personagem polêmico. A gente já viu que tem um monte de coisa com relação à história dele. A gente já viu que ele até simular um suicídio, ajudado pelo Fernando Pessoa, ele fez. E a gente sabe que esse cara, chamado por tantas pessoas, inclusive por ele mesmo, de a Besta 666, o Mago Negro, ele era alguém que, antes de morrer, disse: estou perplexo. Talvez essa tenha sido a última frase dele. Alguns dizem que a última frase dele foi: às vezes eu me odeio. E outros dizem que foi: eu estou perplexo. Com que será que alguém que viveu uma vida igual a essa, no fim da vida, ainda se odiava em algum nível? Ou o que é que deixou Aleister Crowley perplexo no fim da sua vida? Bom, se você está curioso para saber, ou curiosa, né, para saber mais sobre a vida do Crowley, vou te convidar agora em março, os 5 sábados de março, aqui em São Paulo, no Shopping Santa Cruz, no Teatro Santa Cruz, vai ter uma peça que vai falar sobre Crowley, que fala sobre a vida de Crowley. O texto é do Claudinei Prieto, o ator que vai fazer o monólogo de Crowley é o Alexandre Jabali, então vocês estão convidados. O preço do ingresso é super acessível, tem meia para estudante, e eu vou estar lá no dia 8 de março de 2025 para prestigiar essa peça incrível e ver o que vem ali de aprendizados. Estejam convidadas, estejam convidados. Nos vemos no teatro aqui em São Paulo, os 5 sábados de março,
de 2025. Dia 1º até o dia 29 tem lá um horário da peça para vocês. Beijo no coração, esfirras carinhosas e menos dogmáticas para vocês e a gente se vê por aí. Valeu!